Boa noite, querido. Você está bem? Graças a Deus. Você já deu um abraço quem está perto de você? Já deu boa noite? Se você não fez, faça isso. Diga oi. Talvez aquele irmão que chegou atrasado, que você ainda não viu. Diga que bom que você veio. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Depois que você fizer isso, você pode sentar. Aleluia. Deus é bom. Está feliz de estar aqui, querido? Seu coração está alegre de poder estar mais uma vez aqui na igreja? Juntos para aprendermos da palavra, para recebermos do Senhor. Quantos participaram do retiro? Do retiro não, da conferência da fé nos dias de carnaval? Glória a Deus. Você foi abençoado? Que presente de Deus, né? Como é bom ver Deus cuidando da gente, nos ensinando nos mínimos detalhes. A gente se alegrando e celebrando, sabendo que estamos andando por caminhos seguros, que temos acertados, que temos sido guiados pelo Senhor e recebendo tantas coisas novas. Revelação da palavra, desfrutando da unção na vida de outras pessoas. Isso é bom demais. Eu gosto muito do tempo de louvor, do tempo de adoração, mas você sabe que o momento da palavra ele é muito importante. Né, que é nesse tempo que nós somos realmente ensinados, instruídos, que a palavra vai alinhando coisas no nosso coração. E mais feliz ainda a gente fica quando a gente sabe que é o culto onde nós vamos aprender sobre prosperidade. Você tem participado das últimas quintas-feiras? Essa já é a terceira quinta-feira que nós vamos falar sobre prosperidade bíblica. Que coisa boa, é bom demais, né? Temos a palavra do Senhor nos ensinando em todos os aspectos. E não tem como a gente falar de prosperidade bíblica sem a gente conversar um pouco sobre dízimo. Cadê o sorriso no seu rosto? Que você vai aprender e ouvir a respeito de dizimar, de ofertar. Querido, por muito tempo eu ouvi pessoas reclamando, se queixando, achando ruim quando ensinava-se sobre dizimar, entendendo o dízimo de uma forma errada, de uma forma equivocada. E a palavra do Senhor, ela vem para nos trazer luz. Amém? Nós não vamos ficar com aquilo que o tataravô ensinou para o vô, que passou para o pai, que passou para o filho. Não, nós vamos ficar com aquilo que a palavra diz. Às vezes nós estamos há tanto tempo dentro da igreja e nós somos ensinados de forma equivocada algumas coisas, justamente por falta de conhecimento, de esclarecimento. Então, a nossa intenção de termos quintas temáticas é para que assuntos, temas sejam esclarecidos para nós, porque isso é segurança para a gente. Amém? Inclusive, se você quiser trazer um conselho para o seu pastor, dizer, pastor, tenho dúvida de tal coisa, me ajuda com tal assunto. Quem sabe a gente, ao longo do ano, não vai tratar algum assunto que para você está sendo difícil ou você tem dúvida. Se você quiser fazer uma sugestão, é muito bem-vinda. Amém? Então, nós vamos falar hoje a respeito de dizimar. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 112. No versículo 1. Eu vou começar bem tranquilo, com bastante carinho, com bastante amor, com uma passagem bem gostosa da gente ler, que é esse capítulo da Bíblia que eu amo, que está lá em Salmos 112, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ler. Diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, e a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Olha que delícia ler esses versículos, você saber que esse justo aqui que a Bíblia está falando é você. Que na sua casa há abundância, há prosperidade, há provisão, há riquezas. Que a sua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão ser abençoados.
Continuando, os versículos falam que a geração vai ser conhecida, ela vai ser bem falada por todos. Eu acho que não tem maior prazer para um pai, para uma mãe, do que saber disso, né? Que as gerações que vêm após você são mais bem-sucedidas do que você. Tem uma fama melhor do que a sua. É conhecida por todos por causa de algo muito bom. E a palavra do Senhor está dizendo para nós que a nossa geração é uma geração abençoada. Que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes. Mas por quê? Tem um segredinho nesses versículos. Nós somos abençoados, felizes, prósperos, ricos, cheios da bênção do Senhor. Por quê? Lá no comecinho fala, porque a gente teme ao Senhor. E não é temer de ter medo, é temer de você amar tanto a Deus, ao ponto de cumprir os mandamentos dele, ao ponto de cumprir aquilo que a palavra diz, ao ponto de fazer o que você está fazendo hoje, sair do seu trabalho, da sua rotina, escolher sentar aqui para aprender, para ouvir, para se encher da palavra, para aprender coisas novas, talvez para ouvir as mesmas coisas que você já tem ouvido, porque isso é segurança. Amém? É segurança, querido, nós ouvimos as mesmas coisas, nós aprendemos as mesmas coisas, nós relembrarmos as mesmas coisas, que são aquelas que trazem vida para nós. Você come todo dia, não é? Você se alimenta todo dia, porque a comida que você comeu mês passado não te traz vida hoje. A comida que você comeu ano passado não te traz vida hoje. Se você ficar um ano sem comer, você não vai viver. Por mais que você tenha comido uma alimentação muito equilibrada, muito saudável, cheia de nutrientes e vitaminas. A palavra do Senhor é assim para nós. Aquilo que nós ouvimos ano passado serviu para o nosso ano passado. Aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo hoje, nos alimentando hoje, vai servir para nós hoje. Amém? E nós cremos em direções do Senhor na vida do nosso pastor, dos ministros, para que possamos ser conduzidos segundo o tempo que nós estamos vivendo, para aquilo que faz bem para a nossa vida, para a nossa saúde. E como é bom poder servir a um Deus que é poderoso, que é bom, que nos ama, que é o nosso Pai. Estar servindo numa igreja como essa é maravilhoso. E nós precisamos firmar esses aprendizados dentro do nosso coração. Sabe por quê? Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já sejam dizimistas, que já aprenderam, que já ouviram, que já seguem isso, mas pessoas que talvez nunca ouviram e precisam ser ensinadas. E também você pode um dia ser confrontado por alguém e dizer, por que é que você dizima? Por que é que você dá o seu dinheiro lá na igreja? Você é bobo, você não sabe o que você está fazendo, você está perdendo tempo. E você precisa não tremer, você precisa estar firme naquilo que você acredita e saber rapidamente responder o porquê você faz aquilo. Amém? Então, por isso que nós vamos estudar, aprender e ler um pouquinho a respeito daquilo que a palavra diz. Não dá para a gente aprender tudo hoje, mas dá para a gente receber muitas coisas do Senhor. Amém? Reforçar princípios. E depois lá atrás você vai na livraria, compra um livro que fala sobre o assunto, aprofunda, aprende mais, lê, estuda e vai ser uma bênção para você. Queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 14. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14. E nós vamos ler lá o versículo 18. Na verdade, vamos ler o 20. O 20 diz assim, ó. Você chegou lá? Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí o que diz? E Abraão... Versículo 20, a última frase. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. No versículo 18 fala assim, ora, Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, ele dizimou para Melquisedeque. E aqui a palavra está dizendo que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Aqui é o primeiro lugar na Bíblia onde está descrito que alguém dizimou, que um dízimo foi entregue. Então, Abraão foi aquele que, primeiramente, pelos relatos bíblicos, dizimou. E ele dizimou a quem? A Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Quando a gente estuda e se aprofunda a respeito disso, a gente vê que a Bíblia está fazendo uma menção a Jesus. A Bíblia fala que Jesus era rei
e sacerdote. Aqui está trazendo para nós um princípio bíblico que começou através da vida de Abraão, aonde ele conquistava coisas, aonde ele pelejava e vencia, e ele dizimava, ele entregava as primícias, a primeira parte de tudo aquilo que ele conquistava. Então aqui traz um princípio para nós, de que dizimar é bíblico e deve ocorrer. Quando a gente vai falar sobre a lei de Moisés, quando é trazida todas as leis que as pessoas deviam seguir, lá também dizia a respeito de dizimar, que nós devemos dizimar. E o que é dizimar? Como é que eu dizimo? Eu entrego a 10ª parte daquilo que eu ganho, daquilo que eu recebo, da minha renda, dos meus bens, daquilo que eu conquisto. Então, aqui fica claro para nós que Abraão, ele dizimava. Quando você fala de Abraão, o que é que você pensa a respeito de Abraão? Quem era Abraão? O pai da fé. Dizimar é uma atitude de fé. E quando a gente vai lendo lá em Hebreus, que fala a respeito, que cita os heróis da fé, fala sobre Abraão no sentido de nós seguirmos as pisadas dele, sobre nós andarmos sobre os mesmos passos que Abraão andava, sobre nós repetirmos aquilo que ele fazia, sobre nós sermos como a geração que viria após Abraão, né? Os muitos filhos que viriam para cumprir e viver essa vida de fé. Então, a Bíblia, em várias citações, ela vai nos falar sobre a importância do dizimar. E aqui é um primeiro relato que fala a respeito disso. Quando a gente vai para Gênesis 28, lá cita sobre Jacó. Jacó, ele era neto de Abraão. E lá tem uma passagem que fala em Gênesis 28, 22. Dizia que Jacó dizimava. Que após vencer algo, conquistar algo, o bem que ele tinha, ele dizimava ao Senhor. Então, depois de Abraão morrer, aquele ensinamento foi passado de geração a geração. Até que 430 anos depois, a lei surgisse e dissesse, você precisa dizimar. Então, o dízimo, ele existe antes da lei, ele existe durante a lei e ele existe após a lei. Você sabe que hoje você não vive mais no tempo da lei? Qual é o tempo que nós vivemos hoje? O tempo da graça. Jesus veio, morreu no nosso lugar, nós somos libertos, sarados, curados, prósperos. Quando nós lemos aqui aquele texto hoje com o Paulinho de Malaquias, que fala sobre trazei o dízimos à casa do Senhor, no versículo seguinte ele cita que se você fizer isso, ele vai acabar com o devorador e não vai chegar mal na sua casa. Jesus lá na cruz, nós aprendemos isso nos outros dias, ele já nos resgatou da miséria, da pobreza. Nós não precisamos mais viver uma vida em pobreza, em miséria. O diabo, ele já está debaixo dos nossos pés. O devorador, ele já foi colocado no lugar dele. E nós podemos viver uma vida em abundância. Porque isso já foi feito por nós. Mas tem um segredinho. Qual é o segredinho que o Paulinho também falou aqui hoje, na hora do dízimo? Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer do melhor desta terra. Você vai desfrutar do melhor dessa terra, se você quiser e se você me ouvir. Ouvir o quê? A palavra, que está nos dizendo que é muito importante que nós venhamos a dizimar, a entregar a 10ª parte daquilo que a gente tem. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Eu dizimo 10% do meu salário, da minha renda, daquilo que eu ganho. E eu oferto o quanto eu quiser. Eu oferto o que eu quiser, da forma com que eu quiser, segundo o que eu tiver proposto no meu coração. A gente ouve muito esses versículos, né? Você não pode confundir as coisas, também. Então, não é eu vou ofertar segundo conforme estiver proposto no meu coração. Não. Você oferta segundo o que está proposto no seu coração. Você dizima uma conta matemática de 10% daquilo que você ganha. Amém? Dízimo é uma coisa, oferta é outra. E eu quero que você vá lá comigo para Marcos. Não, calma lá. É isso, Marcos 10. Marcos 10. Versículo 17. Sabe qual é a sensação, a expectativa que eu quero que você tenha hoje na sua no seu coração?
que tudo isso que você está ouvindo é algo que vai salvar a sua vida, é algo que vai te preservar, é algo que vai te livrar de sofrer danos, é algo que vai te poupar, é algo que vai estar zelando e cuidando por você, é proteção para você. Nós precisamos receber isso no nosso coração com alegria, amém? Porque é proteção para nós aprender sobre isso. E lá no versículo 17 de Marcos 10, diz assim, vamos ler um pouquinho aqui, é uma história. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele, Jesus, chegou até Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que hei eu de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém desfraudarás, honra teu pai e tua mãe. Jesus estava dizendo isso para o homem. E aí ele disse, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Então ele já cumpria todos os mandamentos. Ele já buscava acertar. E aí Jesus continua no versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Diga comigo, o amou. Jesus o amou e lhe disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, perezoso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Fala comigo, para os que confiam nas riquezas. Entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que está acontecendo aqui? Tinha uma pessoa com um coração muito bom, muito correto, que estudava, ouvia, aprendia sobre os mandamentos, aquilo que devia ser feito, se atentava para a palavra, mas não cumpria algo, que era o dizimar, que era o ofertar, o ser generoso, o entregar aquilo que pertencia a Deus. Ele não cumpria isso. E Deus, vendo aquilo no coração daquela pessoa, a Bíblia fala que Jesus o amou. Por que é que Jesus o amou? Porque Jesus quis ensiná-lo, quis trazer para ele uma palavra que ia trazer vida eterna. Qual era a pergunta dele para Jesus? Como eu faço para ir para o céu? Como eu faço para ter vida eterna? E ele já estava cumprindo os mandamentos, mas faltava um, que era muito importante. Por quê? Porque o coração dele estava ligado ao dinheiro. Aqui a passagem diz que ele ficou muito triste e decidiu ir. Ele estava entre uma escolha, seguir a Jesus, herdar a vida eterna ou se entristecer e continuar com o seu dinheiro. A Bíblia dizia que ele era rico, que ele possuía muito dinheiro. Mas Jesus o amou ao ponto de dizer para ele, meu filho, presta atenção, se você continuar amando as riquezas, se você continuar se apegando ao dinheiro, aquilo que tem valor aqui nessa terra, você vai se perder. E aí Jesus fala que vai ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficam assustados. E Jesus fala, difícil para aquele que é rico e confia no dinheiro. Tem algum problema nós sermos ricos? Tem algum problema nós temos bastante dinheiro? Desde que o nosso coração não esteja apegado a isso. Desde que o nosso coração não ame o dinheiro. Aquele homem, ele escolheu amar mais ao dinheiro do que a Jesus. Ele podia ter escolhido seguir Jesus. Mas ele falou, não, eu tenho dinheiro demais para abrir mão de tudo isso. Porque a confiança dele estava onde? No dinheiro. Jesus falou, o rico não pode entrar no reino do céu quando ele confia no dinheiro. Nós precisamos fazer uma escolha. Em quem e no que nós vamos confiar. Eu tenho certeza que você busca acertar, busca fazer o que é certo. Eu tenho certeza que senão você não estaria aqui. Você busca conhecer mais a Deus, você busca crescer, mas existem coisas pequenas que às vezes nos fazem tropeçar. E isso nos traz dano. Bobo, mas que te trouxe muitos danos. Que você ficou muito tempo sem andar, que você gastou muito dinheiro, e você fala, meu Deus, foi um tropeção tão besta, e eu me machuquei tudo isso. Não pude trabalhar,
traz tantos danos. Um tropeção muitas vezes pequeno. Então a palavra está dizendo para nós que nós não podemos nos apegar ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Nós é que somos o Senhor deles. É nós que decidimos. Não é o dinheiro quem manda em nós. É nós quem mandamos nele. Ele vem até as nossas mãos para que ele possa ser proveitoso. Amém? Nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração, querido. E é uma linha tão fina que na hora que a gente para perceber, nós já estamos amando mais ao dinheiro. Sabe quando você ora a Deus e fala, Deus me abençoa, Deus me prospera, Deus eu tenho esse sonho, aquele sonho, eu tenho vontade disso, vontade daquilo. E quando Deus realiza o desejo do seu coração, você se perde em meio ao dinheiro. Sabe aquele presente que você ganhou? Um sítio que você tanto queria, um rancho que você tanto queria, uma chácara, uma casa com piscina, uma casa para receber pessoas, com churrasqueira, sei lá o que é que você sonha. E aí, em vez de você estar lá no culto, você está indo viajar para cuidar daquilo que Deus te deu. Você está ficando em casa para preparar comida porque alguém vai almoçar na sua casa. Aí você não vem mais à escola dominical. Aí você no fim de semana você está viajando porque você quer usar seu presente novo, sei lá, que você desejou aí. Vai lá no rio pescar, andar de lancha, de barco, não sei qual que é o desejo do seu coração. Mas às vezes a gente se perde em presentes que é o próprio Deus que nos deu. E a gente usa daquilo para o nosso próprio proveito, você fica tão apaixonado por aquilo, você passa a amar tanto aquilo, que você começa a deixar de lado os princípios, os valores, aquele que te presenteou. É muita injustiça da nossa parte, né? É muita falta de amor para com Deus, a gente colocar Ele em segundo plano na nossa vida. E usar daquilo que Ele tem nos abençoado para nos colocar distante dEle. Então, nós precisamos olhar para o nosso coração. E isso também diz respeito a respeito, não dá, né? Isso também diz respeito ao nosso trabalho. Querido, é saudável, é bom, você precisa trabalhar. Quanto? Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Agora, a sua vida pode ter um fim tenebroso. A lei nos dá um limite de carga horária que a gente pode trabalhar. A lei natural do mundo. 8 horas, 10 horas, não sei qual é o limite máximo aí que a gente pode trabalhar. Depois disso, não pode. A lei determina um limite do que a gente pode trabalhar. Nós precisamos nos assegurar que nós estamos com o nosso tempo equilibrado. Não estamos buscando muito trabalhar para nos enriquecermos ou para termos demais, porque a nossa confiança aí vai estar no nosso dinheiro. E não no nosso Deus, e não na nossa fé que está no dizimar, no ofertar, no cumprir princípios. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Às vezes você está trabalhando tanto, porque você aprendeu assim, porque sua avó era assim, porque sua mãe era assim, porque você não sabe fazer diferente, e você está gastando o seu tempo todo trabalhando, se desgastando fisicamente, e o seu proveito financeiro não está sendo tão bom quanto aquele que Deus podia te dar. Se você estivesse confiando, descansando nele, separando uma porção do seu tempo para crescer no relacionamento com ele, em tempo de oração, de estudo, estando na igreja, servindo pessoas, fazendo trabalhos voluntários, nós precisamos selecionar o nosso tempo para que não venhamos ficar na confiança do nosso próprio braço. Porque é muito fácil a gente errar assim. É muito fácil, porque a gente sabe que se eu trabalhar 8 horas e depois disso fizer algo extra, eu vou ganhar 2 salários. E aí a gente fica sem tempo com a nossa família, sem tempo com os nossos filhos, a gente começa a comprometer o nosso casamento, a nossa casa começa a ficar fora de ordem, uma bagunça. É gostoso uma casa limpinha, cheirosa, arrumadinha? Uma casa bagunçada já é motivo de briga, de descontentamento, é ruim demais. Nós precisamos ter o nosso tempo equilibrado para todas as coisas. Mas por que é que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente confia no nosso braço. A gente acha, principalmente acho que para os homens isso é mais difícil. Você se vê ali responsável por uma família, por filhos. Você quer trabalhar para pôr dinheiro em casa, para pôr dinheiro em casa. Quando, às vezes, a gente está deixando o mais importante de lado, que é o dizimar. É algo tão simples. É 10% daquilo que você ganha. Você pode fazer, mas ele precisa ser feito da forma correta, com o seu coração voltado para aquilo. Quando eu estava estudando, pensando e orando a respeito disso, eu tive, veio à minha mente como se fosse um carro.
Imagina você dentro de um carro. Eu já fiz isso. Você dentro do carro, você liga o carro para sair e o carro parece que está meio empacado. Está andando, mas está meio estranho. E aí começa a sentir um cheiro ruim de queimado, aquele fedor. E quando você vai ver, o freio de mão está puxado. Eu já fiz isso. Gente, o carro não anda. Na verdade, ele anda. Ele está andando, mas ele não está andando na sua velocidade adequada. Você acelera e ele não vai. E você pode, se continuar assim por muito tempo, se dar muito mal. Eu não sei quem entende aí de mecânica, mas alguma coisa séria vai acontecer com o seu freio, com o seu carro, e você vai ter outros desgastes. Quando a gente não dizima, a nossa vida anda assim. Você está andando, tem dinheiro, tem comida na sua casa, você tem um salário, você está andando, está na força do seu braço, mas você não está andando na velocidade correta. Você não consegue ir mais rápido, ir mais longe. Outras coisas começam a trazer desgaste para você, e você não desfruta do melhor do Senhor para você. Não desfruta. Por quê? Pela falta de cumprir um princípio bíblico, que é dizimar. Talvez você dizima um mês sim, um mês não. Talvez você dizima o que sobrou dos dízimos. Paguei todas as contas, agora quanto eu vou dar na igreja? Querido, está errado. Está errado. Sabe por quê? A palavra no Senhor fala sobre primícias. Primícias é a primeira parte, é o que você tem de melhor. Você não vai pegar aquela nota rasgada, amassada, que quase não vale, porque já está toda remendada, e trazer para ofertar, para dizimar. Você vai separar a sua melhor parte. A melhor parte sua. Quando você recebe o dinheiro nas suas mãos, você vai lá e vai separar o que é de Deus. O que não pertence a você, pertence a Ele. E vai entregar com alegria, como o seu melhor. São as primícias. Pensa, se coloca no lugar do povo lá atrás, onde eles plantavam, tinham rebanhos, às vezes um lugar deserto, eles ficavam orando por chuva, eles ficavam pedindo a Deus para que a plantação, vingasse, desse certo. Na hora que eles conseguem colher tudo, qual era a primeira coisa que eles faziam? Separava o que tinha de melhor, o melhor fruto, a melhor semente ali que deu certo, a melhor parte da plantação, o melhor novilho, o melhor de tudo, e entregava ao Senhor. Por quê? Quem deu a chuva? Quem fez aquilo florescer, crescer? Foi o Senhor. E é assim conosco na nossa vida. Nós precisamos entender que a vida do Senhor é dada a nós todos os dias. As bênçãos do Senhor, a disposição, a habilidade, o nosso trabalho, aquilo que fazemos é bem feito por causa do Senhor em nós. Talvez você fale, Kelly, mas um ímpio trabalha comigo e ganha a mesma coisa que eu. Mas o Senhor vai prosperar o seu dinheiro, as suas finanças, a sua casa. E bênçãos vão chegar até você por todos os lados. Nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. E andar fielmente naquilo que o Senhor tem dito para nós. Será que Deus cuida de você um dia sim, um dia não? Não, Ele cuida de você o dia todo, o tempo todo. Nós precisamos ser fiéis. Ser fiel, querido, é você fazer bem feito. É você fazer sempre, constante. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira. E não às vezes quando dá. A conta é a última coisa. O seu dízimo é a primeira parte. É a primeira coisa que você vai fazer é dizimar. Sabe por quê? A gente gasta todo o dinheiro que a gente tem. Não é assim? Se você se organizar para fazer uma viagem e falar, eu vou gastar R$100. Você gasta R$100. Se você tiver 200, você gasta 200. Se você tiver 500, você gasta 500. Se você tiver 1.000, você gasta 1.000 na mesma viagem. Por quê? Porque se o dinheiro está ali na nossa mão, a gente vai usar. Isso é bom, desde que seja feito com uma forma organizada. É bom. Por isso você dizima e depois você faz conta. Depois você abre crediário. Depois você passa no cartão. Primeiro você tem que saber quanto é que eu tenho que dar ao Senhor. E quando a gente fala de dízimo, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida a respeito do dízimo. O dízimo, ele é a 10ª parte daquilo que você tem, daquilo que você recebe. Então, se você trabalha, recebe R$1.000, quanto você vai dar de dízimo? 100. Ah, mas eu faço um extra, vendendo alguma coisa. Você vai dizimar disso que você está vendendo. Ah, eu recebi uma promoção, eu ganhei hora extra, não importa. Todo o dinheiro que chegar na sua mão, mesmo que não seja o seu salário, você precisa dizimar daquilo para o Senhor. Ah, eu fui surpreendido, alguém me presenteou com um terreno. Olha que bênção. O que você vai fazer?
você vai dizimar, porque aquilo ali é um bem, é algo seu. Você ganhou um carro, o que é que você vai fazer? Você vai dizimar. Ah, você comprou um carro. Não, você não vai dizimar, você está comprando, é algo que você está comprando. Mas aquele dinheiro que você recebe como um bem, como um presente de aniversário, o adolescente ganhou R$50 de aniversário. É um bem seu, é um dinheiro que chegou e você vai dizimar daquilo. Nós devemos dizimar de tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Amém? Vamos lá. Agora eu quero abrir com você vamos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Primeiro João, capítulo 4, versículo 20. Nós falamos agora a respeito de não deixar o nosso coração amar o dinheiro. Né? Nós não devemos amar o dinheiro acima de qualquer coisa, acima do Senhor. Tem um versículo que diz assim, que a fascinação das riquezas, elas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sabe aquela passagem que fala a respeito das sementes que são lançadas? Aquela semente que cai no lugar onde ela vai ficar sufocada, ela não vai crescer. E o amor ao dinheiro, às riquezas, às fascinações desse mundo nos faz ficar assim. Então, nós não devemos nos apegar ao dinheiro e nem amar ele mais do que a Deus. Agora, aqui em 1 João, ele fala a respeito de quando nós amamos ao Senhor. E aí ele diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Tá claro para você? Eu amo a Deus, mas eu odeio aquele irmão. O que a Bíblia está dizendo? Que quem diz isso é mentiroso. Não tem como você amar a Deus que você não vê e você odiar o seu irmão. Ou você ama o seu irmão que você vê, anda em amor com ele, isso é um reflexo do quanto você ama ao Senhor. Ou então você está mentindo. Deus, eu te amo, te adoro. E você vai lá e acaba com o irmão, excomunga ele, odeia, raiva no seu coração. Isso não é bíblico. A Bíblia nos traz como algo mentiroso. Quando a gente fala de dízimo, sobre a gente amar o Senhor, como é que nós vamos demonstrar esse amor? Se quando eu amo o meu irmão, eu estou mostrando para Deus que eu o amo, o reflexo do meu amor pelo meu irmão demonstra o meu amor por Deus, quando eu dizimo, quando eu entrego as ofertas, quando eu cumpro o mandamento que Deus me ordena, eu estou demonstrando o meu amor por Ele. Não é assim, pai e mãe com filho? Quando o seu filho te obedece, não te demonstra muito mais amor do que quando ele te compra um presente? Quantas vezes você já deve ter dito, dar presente é fácil, mas na hora que eu mando você fazer tal coisa, você não faz. Quando eu peço para você não sair com aquele amigo, você sai. Quando eu peço para você não fazer tal coisa, não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Como é que você demonstra a Deus que você o ama? Quando você cumpre os mandamentos dele. Quando você em amor, em alegria, com seu coração rendido, faz com todo carinho isso. De ir lá e separar a melhor parte para o Senhor. Dizimar com alegria, ofertar com alegria, se dispor para ele. É dessa forma. É o reflexo do nosso amor com ele. Porque senão nós vamos ser mentirosos. Em dizer algo, pregar algo, cantar algo e na hora de fazer, não fazer. Nós precisamos ser fiéis. E querido, eu não quero que essa palavra hoje fique para você como um peso. Estou envergonhado porque eu não dizimei. Não, isso aqui é um socorro bem presente para você. Isso aqui é salvação, é vida para você. Você tem que receber essa palavra com mansidão no seu coração, com amor. Sabendo que se até hoje algumas coisas na sua vida não estão indo para frente, é porque você precisa soltar o freio de mão. É porque você precisa liberar. É porque você precisa parar de reter e começar a dar aquilo que é do Senhor. E isso vai vir para nós como um ensino, como algo que vai nos ajudar. Assim como Jesus amou aquele jovem rico e ele disse palavras duras. Nessa noite nós estamos recebendo do Senhor um ensinamento que por tanto Ele nos amar, Ele vai nos ajudar a viver os melhores dias aqui nessa terra. Quando eu fui casar, eu tive que tomar uma decisão.
A partir dali, quem tomava conta da minha vida era eu e o meu marido. A minha semente começava a partir dali, na minha vida conjugal. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu dizimava, eu ofertava, mas eu estava debaixo da cobertura espiritual dos meus pais. Eu estava dentro da minha casa com os meus pais. A partir do momento que nós começamos a casar e começamos a ter a nossa vida, tudo depende somente de nós. Às vezes você fala, mas o meu marido não dizima. Dizime você, então. Mas o meu marido não é cristão, não entende. Então faça a sua parte. Às vezes é comum acontecer isso. A gente fica jogando a culpa um no outro. A culpa de não prosperar é do meu marido, que trabalha pouco, que não estudou, que não faz isso, que não faz aquilo. A culpa de não ter provisão em casa é da minha esposa, que gasta muito, que é descontrolada. E fica aquela disputa, quando na verdade, às vezes, o que está faltando é um compromisso como família de dizimar. De entregar ao Senhor o que é dele. Quando a gente trabalha, eu, por exemplo, trabalho, 8 horas por dia, 9 horas, não sei. Todos os dias. Eu estou investindo o meu tempo ali. Eu estou dando a minha vida naquele lugar. Eu podia estar fazendo outras coisas, é um tempo que não volta atrás. Quem trabalha e tem filhos, você podia estar com o seu filho. E você está fazendo o quê? Usando da sua vida, do seu tempo para trabalhar, para reverter aquilo em quê? Em dinheiro. No nosso serviço secular, a gente trabalha com o fim de receber dinheiro. Ninguém trabalha de graça. A gente trabalha de graça para Deus, como voluntário servindo. Mas o nosso trabalho, que nos traz renda, você está ali apenas para um fim, que é o financeiro. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo a Deus, querido, você está entregando parte da sua vida para Ele. Você está devolvendo para Deus aquilo que Ele está te dando. Você está falando, Deus, eu trabalhei para conquistar isso, mas eu estou dando ao Senhor, porque a minha vida pertence a você. Eu estou te devolvendo, eu estou te entregando, porque é você quem me sustenta até aqui. É um ato de fé e de amor. É um ato de fé e de amor. Quando você dizima, você tem que pensar assim, o dízimo não sai do meu bolso. O dízimo, ele sai do meu coração. O dízimo, ele sai da entrega da minha vida. De um pouco de quem eu sou está aqui. O meu mês trabalhado está aqui. Então você está entregando aquilo do seu coração e não do seu bolso. E olha, a gente pode ver em várias passagens na Bíblia, quando fala da história da viúva com o profeta, que ela foi abençoada ali, que multiplicaram as coisas, em várias outras passagens, que a gente precisa dizimar e ofertar em qualquer estação da nossa vida. Ninguém é tão pobrezinho que não possa dizimar e ofertar. E ninguém é tão rico que também não possa receber bênçãos de Deus. Os dois lados precisam cumprir. É o mesmo princípio, é a mesma Bíblia, é o mesmo Deus. Então não importa, Kelly, meu dízimo é de R$1. Querido, entregue o seu dízimo de R$1. Seja fiel no pouco. Porque quando você tiver muito, você vai ser fiel também. Porque quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Quantas pessoas que ganham tanto e não conseguem ser fiéis, não conseguem amar a Deus ao ponto de dizimar. Nós precisamos falar, eu preciso amar ao Senhor ao ponto de dizimar. Agora vamos ler, para a gente encerrar, eu quero ler com você, lá Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá para o versículo 25. Antes de nós lermos, eu só queria acrescentar algo para vocês. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando a gente não dizima, lá no Velho Testamento, é como se nós estivéssemos roubando a Deus. É muito pesado isso, né? É muito sério. Quando você não dizima, você está roubando a Deus. Por que a Bíblia faz menção a isso? Porque para o que é usado o seu dízimo? Para sustento da igreja.
para abençoar a vida dos ministros, como pastor que trabalha em tempo integral dentro da igreja, para cuidar de toda a parte estrutural da igreja, para pagar as contas com prefeitura, com tudo aquilo que a gente deve como um bom cidadão, com luz, água, né, energia, ar-condicionado, as cadeiras. A gente precisa trazer mantimento para dentro da igreja, a gente precisa zelar pelo ambiente da igreja. O nosso dízimo é utilizado para isso. E também para abençoar a vida de pessoas. A Bíblia fala para a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. E como é que nós vamos fazer isso sem dinheiro? Você vai lá e vai falar, viúva, olha aqui, eu vim te dar o meu abraço. Ele vai ser suficiente para alguma coisa, mas não para tudo. A gente precisa servir as pessoas com bens materiais, com comida, com alimento, com vestimenta. É lindo as pessoas dizerem, aquela igreja ali, é lindo não, é feio. As pessoas dizerem, aquela igreja ali não faz trabalho social, aquela igreja ali não ajuda ninguém, aquela igreja ali não abençoa ninguém. Mas quem está reclamando e está falando, muitas vezes não dizima, não oferta. Há índices que dizem que 90% dos cristãos no mundo não dizimam. Gente, 90% dos crentes não dizimam. Pensa se 90% dos crentes dizimassem. A gente ia precisar ficar falando, irmão, traz dinheiro para comprar cadeira. Irmão, oferta para o ar-condicionado. Vamos comprar TV. Ia precisar? Não ia. Se todo mundo cumprisse o seu papel como cristão de dizimar, a igreja não precisaria trabalhar, se esforçar em tantas outras coisas. Você concorda comigo que um período que a gente está aqui fazendo um bazar para levantar dinheiro para algo, a gente podia estar visitando pessoas, a gente podia estar indo no hospital, a gente podia estar pregando a palavra. Muitas vezes o nosso tempo é dividido, porque a igreja precisa levantar dinheiro, porque tem muito crente que não está conseguindo ainda cumprir uma doutrina básica que é dizimar. Se a nossa igreja, vamos olhar para a nossa igreja, não vamos olhar para o mundo lá fora. Se a nossa igreja, se nós, como irmãos, tivermos essa consciência da importância, do valor que é o dizimar, para você, porque o dízimo, ele não abençoa a igreja primeiramente, ele abençoa a sua vida. Ele salva você de muitos desgastes, bênçãos de Deus para você. Mas vamos deixar isso de lado, vamos pensar no contexto da igreja. Se todos nós aqui decidimos ofertar e dizimar fielmente, nós vamos andar mais rápido. Nós vamos voar mais alto. Nós vamos alcançar os nossos objetivos de uma forma mais veloz. Porque nós não vamos precisar desgastar ou investir o nosso tempo trabalhando. Alguém aqui tem preguiça de trabalhar? Não. Você já viu que a nossa igreja que é uma igreja que não para. A gente vai crer, a gente vai orar, nós vamos declarar fé, nós vamos arregaçar as mãos e o dinheiro vai surgir. Pelo nosso trabalho, pela nossa disposição, pelo nosso ofertar. Mas a gente gasta um tempo com isso. Que se todos nós, só aqui do Jardim Vitória, decidimos fielmente cumprir isso, querido, nossa, a nossa fé que está sendo ali, o tempo de oração, buscando isso para trazer esse dinheiro à existência, vai estar sendo usada para outras coisas. Outros milagres, outras demonstrações do sobrenatural vão acontecer, porque nós vamos estar focados naquilo. A gente que é da diretoria acompanha dízimos e ofertas dentro da igreja, né? Tem toda a parte de apresentação de gastos, de custos, a gente precisa fazer isso com muita seriedade. Querido, e é assim, um mês está aqui. No outro mês está aqui, no outro mês está aqui, no outro mês está lá na altura, no outro mês está aqui, no outro mês está lá no chão. Misericórdia. Isso demonstra inconstância. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos estar certos do que estamos fazendo, aonde estamos andando, para onde estamos indo. O nosso coração precisa amar o Senhor tanto, ao ponto de obedecer. Gente, é muito fácil servir a Deus. A Bíblia está falando de se a gente quiser obedecer, a gente ser maravilhosamente abençoado. A Bíblia está falando de você fazer algo que vai trazer bênção para você. E além disso, você vai abençoar muitos. A sua vida vai prosperar, você vai ser abençoado, o sobrenatural de Deus vai chegar na sua vida. E a consequência disso vai ser a igreja do Senhor, aqui, transbordando financeiramente, ao ponto da gente fazer tanto mais pelas pessoas. De salvar, de cuidar, de zelar. Sabe por quê, gente? Tem gente que só vai crer em Deus na hora que vê. Sabe Tomé? Eu preciso ver para crer.
Na hora que a gente chega com uma cesta básica na casa de alguém, quando a gente chega com dinheiro pagando um remédio, uma consulta médica, com dinheiro ali trazendo um serviço para a pessoa, ela vai falar, meu Deus, quem é esse povo doido que está me dando dinheiro? Que está suprindo as minhas necessidades? E talvez vendo aquela manifestação de amor através do suprimento, aquela pessoa vai vir para Deus. Você não precisa disso, mas existem pessoas que precisam. Ver o milagre acontecer para crer. Ver um cego enxergando, precisa ver um surdo ouvindo, precisa ver uma demonstração de serviço ali com algo financeiro. Então nós podemos muito, se nós escolhermos abrir o nosso coração e nos dispor para o Senhor. Vamos ler aqui para a gente encerrar, Mateus 6, capítulo 25. Diz assim, esse é um outro motivo porque às vezes a gente não dizima, sobre nossa preocupação, ansiedade e medo do dinheiro não dar. E aqui diz assim, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua estatura? Estar ansiosos não vai salvar a nossa vida. Por mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir acrescentar nenhum dia de vida mais. Você não vai conseguir trazer nada de bom para você. E aí continua dizendo, 28. E pelo que é vez de vestir, que andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora o que eu quero que você leia comigo aqui, no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, quando a gente não dizima e não oferta, porque a gente acha que o dinheiro não vai dar, nós estamos andando em incredulidade. Está faltando fé. E quando a gente não tem fé, a gente não conhece a Deus. A gente não ama a Deus. Ai, Kelly, mas eu amo a Deus. Então, bora lá, crer. Não tem como você viver uma vida de crente sem crer. A gente precisa crer. Não vai adiantar você ficar ansioso. Talvez você não dizima, você não oferta, fica com aquele dinheirinho ali para comprar alguma coisa para comer amanhã. Estou falando às vezes de necessidade mesmo, de você não ter o que comer na sua casa, mas você ser fiel no dízimo e na sua oferta, e presentes inesperados chegar, bênçãos te cercando por todos os lados. Lá em Malaquias fala que quando a gente dizima, Deus abre as janelas dos céus. Você já esqueceu sua janela aberta no dia de chuva? De ventania? Querido, entra água por todo lado. A bênção de Deus, Ele vai alcançar a nossa vida por todos os lados. Na nossa casa, na nossa saúde, com os nossos filhos. Às vezes você está preocupado, não, eu não vou dizimar porque eu vou pagar um bolo de aniversário para o meu filho. Querido, Deus pode dar muito mais do que um bolo de aniversário para o seu filho. Nós precisamos crer. O dizimar é algo sobrenatural. Porque numa terra seca, num lugar deserto, o Senhor faz brotar, o Senhor faz crescer. Quanto que Deus não cuidou do povo com Moisés? Vinha maná dos céus. Eles eram alimentados, cuidados todos os dias. A única coisa que Deus pedia era para eles confiarem. Não guarda maná. Não vai guardar comida, porque amanhã vai chegar mais. Deus queria apenas que eles confiassem, que eles tivessem certeza de quem estava cuidando deles era Deus. E aqui esse versículo ele fecha com algo tão bom, que é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Fala de novo de primícias, de você escolher a melhor parte, de você dar para Ele o maior valor, o melhor lugar no seu coração, nas suas finanças, naquilo que você tem de bens. Querido, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho certeza que se eu chamar alguns aqui, você vai ter muito motivo para contar e para testemunhar dos feitos do Senhor na sua vida. Hoje eu desfruto de uma vida que o meu dinheiro não paga. Eu experimento de coisas em Deus, de sonhos realizados, de presentes, de passeios. E não é porque na posição que eu estou.
dentro da igreja, não é. É por causa da fidelidade do Senhor para comigo. Coisas tão pequenas, às vezes, que o meu próprio dinheiro poderia pagar, mas Ele vem e me presenteia. Ele vem e me dá. Esses dias mesmo a gente estava aqui trabalhando até altas horas fazendo o brinquedo das crianças, e no dia seguinte a gente ia viajar para a conferência, e eu falei para ele, falei, amor, eu queria tanto comprar uma blusa nova, porque eu queria uma blusa para poder viajar mais compridinha, né, arrumadinha para poder ir, e eu dei uma engordadinha, tem coisa que não está servindo, aí eu falei, precisava tanto comprar uma blusa, eu tinha o dinheiro para ir comprar, mas eu estava aqui trabalhando, não ia dar tempo. Não ia dar tempo. E a gente estava lá trabalhando, do nada chegou uma pessoa. Viu, eu vim devolver seu terno que você emprestou, pastor. E a gente trouxe um presente. Trouxe uma blusinha, manguinha, compridinha, bonitinha para mim. E um presente para o pastor. Por quê? Porque ela quis. Era dia de alguma coisa? Não. Tinha motivo para ela me trazer aquele presente? Não. A gente estava passando na rua para vir para cá. Eles estavam caminhando na rua. A gente deu um oi. Ele falou, o pastor deve estar indo para a igreja, eu vou lá devolver o terno dele e levar um presente. Que é isso? É Deus. É Deus cuidando, mimando, zelando. E Deus é assim, querido. O sobrenatural acontece quando você crê, quando você deseja ser fiel, amar, obedecer, cumprir os mandamentos dele. E eu quero te inspirar a fazer isso, querido. Te inspirar, mesmo que você fale, Kelly, eu não tenho o que comer amanhã. Mas você tem um dinheiro que foi um bem que você recebeu, dizima, oferta. E você vai desfrutar de coisas poderosas acontecendo em Deus. Porque não sou eu quem vai fazer, é o Senhor. É o nosso Pai que sabe o que a gente precisa, que sabe o que a gente quer, o que a gente gosta. E do nosso jeito, as coisas vão acontecer. Amém?